Que é a hora de Nossa Senhora do Desterro. Agora é o momento de proclamarmos o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nós vemos nessa parábola, nessa forma de Jesus contar sobre o perdão, a forma como Deus pensa, a forma como Deus é misericordioso. Nós humanos, nós homens, espelhados na figura aqui de São Pedro, de Pedro apóstolo, que vem até Deus e dizendo, achando que é uma atitude bastante compassiva da parte dele, ou poderíamos dizer da nossa parte: Senhor, devo perdoar o meu irmão quantas vezes? Até 7 vezes, quer dizer, imaginava Pedro que 7 vezes num dia, ou 7 vezes que um irmão peca contra nós é bastante. E 7 para o judeu é um número significativo de perfeição. E assim, Jesus multiplica a coisa deveras, por assim dizer. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7, quer dizer, Deus coloca de uma forma infinita. A forma como Jesus coloca ao olhar aos olhos e aos ouvidos do judeu da época, Jesus estava falando infinitamente deve perdoar ao seu irmão. Quando nós vemos aqui essa passagem da parábola, que diz que era uma grande fortuna, em muitas traduções se diz o tamanho da fortuna. Diz que esse empregado devia ao rei ou ao patrão, como queiram, 1000 talentos de ouro. Um talento, que era a medida daquela época, o talento grego, é aproximadamente 20 quilos de ouro. 1 grama de ouro hoje está custando 275 reais, ou seja, 1 quilo de ouro seria 275 mil. 1 ciclo de ouro seria algo em torno, seria 20 vezes 275 mil, seria 275 vezes 20, ou seja, 5 milhões e meio, ciclo de ouro. E aqui estava dizendo que ele devia 1000 ciclos de ouro, ou seja, um valor inestimável, principalmente para aquela época. 5 bilhões, aliás, 55 bilhões de reais em dinheiro de hoje, mais ou menos. Quer dizer, era uma fortuna impagável, ou seja, o que esse empregado devia ao rei era algo estrondoso, era algo que não tinha como ser pago.
E o outro companheiro dele devia 100 moedas de prata. 100 moedas de prata para aquela época queria dizer 100 dias de trabalho. Um terço do ano praticamente. Não era tão grande a dívida desse jeito, ou seja, era perfeitamente pagável. E o personagem, o funcionário do rei, o empregado, não quis perdoar a dívida de quem devia tão pouco, perto do tamanho da dívida que lhe foi perdoada. E assim é Deus para conosco. Deus nos perdoou uma dívida que era impagável e nós não temos a consciência disso. Se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz, nós todos estaríamos condenados à morte eterna, ao inferno. E Jesus pagou a nossa dívida pelos méritos de Jesus, não pelos nossos. Nós somos herdeiros do céu. Nós só não vamos para o céu se nós não quisermos, porque nós somos herdeiros do céu, herdeiros das bem-aventuranças eternas, da felicidade eterna. Deus pagou a nossa dívida, pagou através do seu Filho, que derramou seu sangue inocente na cruz, por todos nós, por cada um de nós. É pessoal, é por mim, é pela ministra Irene que está aqui comigo, é pelo Cristiano, é por cada um de nós, nominalmente. Foi pessoal. Jesus disse a muitos místicos que ele faria tudo de novo se fosse por uma única pessoa. Ou seja, é por mim, é por você. Ele pagou a nossa dívida. Como que nós não vamos perdoar o nosso próximo? Por pior que seja o pecado que essa pessoa tenha feito contra nós, nunca vai chegar aos pés do que nós devíamos a Deus, pelos nossos pecados, pelo pecado original, pela herança desse pecado original. Nunca vai chegar aos pés. E nós teimamos em não perdoar o nosso próximo. E o que Jesus está dizendo aqui, mostrando para nós, com esse tamanho dessa dívida que foi perdoada do empregado, é o tamanho da misericórdia de Deus, que não tem tamanho. Nós podemos confiar nessa misericórdia, nós estamos perdoados dos nossos pecados, basta pedirmos perdão e reconhecê-los. E ao mesmo passo, nós precisamos perdoar os nossos irmãos. Porque é isso que Deus nos pede. Perdoem o seu próximo, perdoem seus irmãos como eu perdoei vocês. A dívida é muito menor que nós temos, por pior que seja o pecado, a mágoa que nós tenhamos contra qualquer pessoa. Que nós tenhamos essa consciência do tamanho da misericórdia de Deus. E diante dessa misericórdia infinita, nós não podemos nos negar a dar o perdão a quem está do nosso lado. Se é difícil, e eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que não é fácil, nós poderíamos passar aqui uma meia hora conversando a respeito disso, mas nós podemos pedir ajuda a Deus. Ajuda ao dono da misericórdia, a esse ser maravilhoso, cheio de misericórdia, que nos ajude na nossa miséria a perdoar as coisas pequenas que estão aqui do nosso lado, que nós precisamos perdoar. Eu tenho certeza que nós vamos receber essa ajuda. Vamos sim. Tenha confiança em Deus.